Pronto, pessoal, a partir de agora, então, está sendo gravado a aula. Bom dia novamente a todos. Hoje é dia 28 de abril de 2021, né? É uma quarta-feira de manhã, a aula de matemática aplicada, ok? Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar, então. Primeiramente, vamos falar sobre como vai ser a nossa aula de hoje, né? Nós tivemos aí 2 semanas de ausência, né? Porque nós fizemos uma prova no dia 14, né? Dia 14, isso, dia 14. Então não houve aula, né? Não houve conteúdo. E depois, no dia 21, foi feriado, né? Quarta-feira passada foi feriado. Então, já faz algum tempo que a gente não tem aula presencial. Então, hoje, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar a falar sobre o novo conteúdo, né, a sequência, e também a gente precisa fazer vistas de prova, né? Afinal de contas, vocês fizeram prova, tem uma nota lá agregada lá no Canvas, então a gente precisa discutir as notas. Então, vamos fazer assim, eu vou começar a nossa aula por conteúdo, tá? Vou precisar relembrar aí de um tópico do ensino médio, né, que é trigonometria, fazer uma revisão de trigonometria, e na sequência nós discutiremos notas mais para o fim, né? Vamos fazer a nossa aula aí até metade do horário, né, um pouco mais, e aí depois, lá no final, a gente fala sobre notas, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão, a gente pode discutir. Eu já adianto a vocês que eu anulei 2 questões da prova por causa do enunciado, tá? Então, depois eu vou falar sobre isso. Mas não se preocupe que as questões que eu anulei, eu considerei como correta para todos, tá? Mas vamos lá, vamos começar com a nossa aula. Deixa eu abrir aqui o modo Lousa, né? Lousa, para que a gente possa mostrar o que vamos falar, né? Então, tá aqui. A lousa está aí compartilhada. Pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é trigonometria. Por quê? Porque nós vamos na sequência para um novo tipo de função, né? O que nós vimos até agora? Nós vimos a função a definição de função, a análise da função de primeiro e segundo grau. Agora, uma outra função importante. Inclusive, eu estou adiantando um capítulo lá do material, né? Que é a função trigonométrica. Mas antes de começar a falar de função trigonométrica, nós temos que relembrar aí a trigonometria. Trigonometria. Então é necessário aí falar de trigonometria. Não é algo novo, isso aqui é assunto do ensino médio também, mas é importante, tá? E eu sei que tem muitos alunos que têm dificuldade aí sobre trigonometria. Então vamos começar aí a falar sobre isso. Inicialmente, para falar de trigonometria, vamos desenhar aqui um triângulo, tá? Vou colocar aqui um triângulo, mas não é um triângulo qualquer, né? Vou colocar aqui o triângulo, já com o assunto é trigonometria, vamos colocar aqui um triângulo. Tá aqui. Deixa eu esticar um pouquinho mais. Pronto. Agora deixa eu fazer na vertical, né, a aresta da vertical, 90 graus. Também admitir alguém que está entrando na sala. Pronto. Voltando para cá. Deixa eu até acertar esse triângulo, porque eu não quero emendas no triângulo. Pronto. Isso aqui é o suficiente para que a gente desenhe o triângulo corretamente. Vamos lá.
fazer um triângulo aqui bonitinho. Triângulo aqui, fecha o triângulo. Só que eu já vou aproveitar com desse triângulo e vou... Opa, deixa eu dar uma fechada aqui, né? Tirar a régua fora. Eu vou copiar esse triângulo para não precisar ficar desenhando ele a todo momento. Né? Então, vamos lá. Copy, né? Copiada. Tá. Bom, pessoal, então, para falar de trigonometria, a gente tem que falar do triângulo, né? Qual triângulo? Um triângulo específico. No nosso caso, o triângulo retângulo. Então, o desenvolvimento da trigonometria é em cima desse tipo de triângulo. É um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, ele tem um dos seus vértices, né, com um ângulo de 90 graus. Lembrando que a soma interna dos três ângulos aqui vão me dar aí 180 graus. Então, se eu pegar esse ângulo, que eu posso chamar de alfa, né, por exemplo, dar um nome para ele, posso chamar esse outro ângulo aqui de beta. Então, a soma do ângulo alfa, do ângulo beta e este ângulo aqui, reto, vai ter que dar sempre 180 graus. E o triângulo retângulo tem uma característica diferente, porque um dos ângulos tem 90. Então, se esse cara tem 90, os outros dois compartilham aí os outros 90 graus, ok? Então, a trigonometria é feita em cima de um triângulo específico, o triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, nós temos três lados, né? Sendo que o lado oposto ao ângulo de 90, nós chamamos de hipotenusa, né? Então, vamos colocar aqui. Nós chamamos o lado oposto de hipotenusa. Então, esse lado, esse comprimento, essa medida aqui oposta a 90 graus, chama-se hipotenusa. E os outros dois lados que sobram são chamados de catetos. Tá? Cateto e cateto. Aí alguém pode pensar assim, cateto oposto, cateto adjacente. Sim, mas quando você não dá um ângulo de referência para fazer o cálculo, os dois são catetos, tá? Ainda não está claro quem é o cateto oposto e qual é o tal do cateto adjacente, tá? Então, num triângulo retângulo, nós temos esses nomes, né? Então, um ângulo de 90 graus, lado oposto é hipotenusa, os outros dois catetos. Algumas coisas importantes do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, então, ele tem um dos lados de 90 graus e os outros dois compartilham aí os outros 90, né? Somando 180 graus nos três vértices, tá? Outra coisa muito importante no cálculo na trigonometria é saber que a hipotenusa, que é o lado oposto a 90, sempre, pessoal, sempre terá o maior comprimento dos três lados, tá? Sempre. A hipotenusa sempre é o maior dos três lados. Os catetos são menores do que a hipotenusa. Sempre, tá? Então, a hipotenusa é sempre o maior dos três lados. Ok? Pegaram, então, as ideias do triângulo retângulo, né? Bom, agora, vamos falar sobre o triângulo retângulo e a classificação do oposto e o adjacente, né? Por quê? Porque no triângulo retângulo comum, né? Sim, na definição, os dois lados aqui são chamados de catetos. Quando é que eu tenho o cateto chamado oposto e o tal do cateto chamado adjacente? Então, é assim, pessoal. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para ficar centralizado. O lado oposto a 90 graus sempre será a nossa hipotenusa. Deixa eu colocar aqui.
Então, o oposto aos 90 graus sempre será chamado de hipotenusa. Está aqui, né? Agora, a ideia do oposto ou adjacente vem da análise do ângulo. Eu tenho que decidir qual o ângulo que eu estou trabalhando. É o ângulo alfa ou o ângulo beta, né? Vamos colocar como referência primeiro o ângulo alfa. Então, está aqui. Esse cara é o ângulo alfa. Então, o estudo da trigonometria vai ser em cima deste ângulo aqui. Eu tenho que definir qual é o ângulo estudado. Então, o ângulo estudado aqui é o ângulo alfa. Quando eu defino qual ângulo eu vou trabalhar, aí sim eu vou ter a ideia do cateto oposto, né? Então, o que será o cateto oposto? O cateto oposto é o oposto ao ângulo que eu estou estudando. Então, esse cara aqui passa a ser cateto oposto, ok? Então, o lado oposto ao ângulo estudado é o cateto oposto. E o lado, né, que está a aresta que está ao lado do ângulo é chamado de cateto adjacente. Então, assim a gente consegue definir quem é o oposto e quem é o adjacente, tá? É estático isso? Não muda? Não, muda sim. Então, por exemplo, se eu tiver aí, vamos colocar aqui o nosso triângulo retângulo, né? Se eu tiver um estudo e ao invés de eu estudar o lado, vamos colocar aqui 90 graus de novo, né? Então, se eu tiver que estudar agora o outro ângulo, que é o ângulo de cima, o ângulo beta, então toda a referência é em cima dele, né? Do ângulo beta. Aí isso é invertido, então muda, né? Nós vamos ter a hipotenusa no mesmo lugar, né? A hipotenusa continua sendo o lado oposto ao ângulo de 90, só que agora o cateto oposto é o cateto aqui de baixo, né? Oposto, ó. É o oposto ao ângulo que está sendo estudado, que é o ângulo beta. E nós temos aqui do lado do ângulo beta o cateto adjacente. Aqui, ó. Perceberam? Então, no triângulo retângulo, tudo vai girar em torno do ângulo que você está estudando. Se eu estudar o ângulo alfa, esse é o cateto oposto. Se eu estudar o ângulo beta, o cateto oposto passa a ser o cateto adjacente. Então, a referência do oposto e do adjacente é em relação ao ângulo que eu estou estudando. Aqui eu estudo alfa, aqui eu estudo beta. Ok? Pessoal, eu vou numa crescente, tá? Eu vou evoluindo aí as ideias, mas qualquer dúvida, se não entenderem alguma passagem, podem me perguntar aí, tá? Coloque no chat, porque eu vou continuar, ok? Então, tá aqui. Então, temos um triângulo retângulo e estão definidos aí a ideia da hipotenusa e dos catetos. Muito importante, eu vou ressaltar de novo, a hipotenusa é sempre o lado mais comprido dos três, sempre. Nunca vai acontecer diferente, ok? Então, tá aí. Bom, pessoal, agora vamos criar algumas relações, né, no nosso triângulo retângulo. Vamos colocar um novo triângulo retângulo aqui. Esse está aqui, né? Bom, sabendo, dando nome aí aos lados, aos vértices, né? Chegou-se a algumas ideias na matemática que são coisas que funcionam na nossa lógica, né? Então, você vai ter sempre esse lado oposto, né? A hipotenusa, é o oposto a 90. Digamos que nós vamos estudar o ângulo alfa. O ângulo alfa, né? Então, o que nós vamos ter aqui? O cateto oposto, de novo, né? O cateto oposto ao ângulo alfa, e aqui o cateto adjacente. Bom,
Definido aí que nós temos esses três entes, né? Esses três valores, hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo, criou-se algumas relações na trigonometria. A primeira delas, a gente pode chamar de seno. Vamos começar chamando de seno. Então, criou-se aí o seno, uma relação chamada seno do ângulo alfa, e o seno do ângulo alfa, ele vai ser sempre quem? O cateto oposto. Ficou meio estranho, né? Deixa eu aproveitar a linha aqui para escrever, para não ficar torto. Então, vamos lá. Então, será sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, tá aí. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, é a divisão do lado, né, no comprimento do lado oposto pelo comprimento da hipotenusa. Pessoal, então, o seno de um ângulo, ele sempre vai dar um valor numérico, né? Não é um ângulo que ele vai aparecer como resultado. É sempre um valor numérico, um número real. Não é ângulo, não é medido em ângulo. Para você ter uma medição em ângulo, nós temos de falar depois sobre o círculo trigonométrico, que vai ser na sequência, né, depois. Mas, por enquanto, quando você vai calcular uma medida, seno de alfa, por exemplo, é uma medida. Ele não é um ângulo, ele é uma medida. Então, se eu tiver uma abertura qualquer aqui e for calcular o seno desse valor dessa abertura, que é digamos, seno de 30 graus, seno de 50 graus, seja ele qual for, né? O resultado que vai aparecer é um resultado numérico, né? Por quê? Porque é o comprimento deste lado por este, né? O cateto oposto pela hipotenusa. Isso vai dar um número, pessoal, e vai dar um número sempre inferior a 1, né? Em módulo, né? Entre 0 e 1. Sempre. Por quê? Porque, lembra que eu falei que a hipotenusa sempre é o maior dos três lados? Então, se eu pegar um valor aqui em cima, que é o cateto oposto, que é um número menor que o denominador embaixo, que é a hipotenusa, a divisão dos dois valores sempre vai dar um número em módulo, né? A gente fala módulo, entre 0 e 1. Por que módulo? Porque pode ser negativo, né? Só que vai dar um número que vai girar, então, portanto, entre menos 1 e 1. Sempre. Tá? Não tem como dar maior. Por que não tem como aparecer um resultado maior? Porque o denominador sempre vai ser o maior dos valores, tá? Então, isso aqui vai dar um número sempre entre 0 e 1, o valor do seno do ângulo. Ok? Então, por exemplo, você tem seno de 30 graus, é o comprimento dessa medida aqui, dividida pela hipotenusa. Então, são valores reais. Um número entre 0 e 1, o resultado. Ok? A mesma coisa acontece com o cosseno, né? Outra relação válida aí, que a gente trabalha na trigonometria, é o cosseno. E o cosseno do nosso ângulo, né, alfa, ele sempre vai ser a medida do cateto adjacente, tá? Cateto adjacente, dividido, aqui, né, pela hipotenusa, né? Tá aqui, pessoal. Então, a medida do cosseno do ângulo alfa sempre vai ser essa lateral ao ângulo, né? Este comprimento aqui, dividido pelo comprimento da hipotenusa. Novamente, tá? Vai acontecer sempre um número entre 0 e 1, né? Um módulo, né? 0 e 1. Por quê? Porque a hipotenusa sempre vai ser o maior dos três lados, tá? Então, sempre vai gerar um resultado entre 0 e 1. Por exemplo, cosseno de 50 graus vai dar um número entre 0 e 1, ok?
Está aqui, então, cosseno do ângulo alfa. A terceira relação que a gente pode tirar aqui é a relação da tangente. Né? Tangente. A tangente do ângulo alfa. O que seria a tangente do ângulo alfa? Ora, é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Hipotenusa. Ou hipotenusa não, desculpe. Cateto adjacente. Então, a tangente sempre vai ser a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora sim. Aqui. Então, é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo que você vai trabalhar. Então, pessoal, nós temos aí, no triângulo retângulo, 3 relações, né, matemáticas. Definido o que é um triângulo retângulo, né? É um triângulo com um dos lados reto, né? 90 graus. A partir dele, você define a hipotenusa, tá? Que é o lado oposto. Você vai trabalhar com determinado ângulo, então você tem um ângulo alfa aqui. Está definido quem é o oposto e quem é o adjacente, né? O oposto sempre é o ângulo estudado. Dessas relações do triângulo retângulo, nós tiramos essas 3 primeiras, né? O seno sempre vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é lado dividido por lado, né? Vai dar numérico. O seno e o cosseno sempre vão dar valores entre 0 e 1, em módulo, né? Na verdade, ele vai girar entre -1 e 1, porque a gente vai trabalhar com isso depois no círculo trigonométrico, né? Depende do quadrante. Mas no triângulo retângulo comum, ele vai dar um número sempre entre 0 e 1, tá? Cosseno e seno. Já a tangente, não, né? A tangente, ela pode dar resultado para qualquer número real, tá? Qualquer número real. Pode acontecer aqui para a tangente. A tangente seria qualquer valor real no resultado. Por quê? Porque não fica pré-definido, né, como regra, qual dos dois lados é mais comprido, né? É o cateto oposto ou o cateto adjacente? Pode acontecer as duas situações, né? Pode ser que o oposto seja mais comprido do que o adjacente. E se o lado oposto for maior do que o adjacente, a gente já vai saber que vai dar número no resultado da tangente, um valor muito grande, né? Pode acontecer valores aí sentido ao infinito, né? Porque na divisão de 2 números, se o numerador é maior do que o denominador, vai acontecer um valor maior do que 1, né? Por exemplo, se o lado do cateto oposto medir 3 e o lado do cateto adjacente medir 1, o resultado da conta dá 3. Mas digamos que o lado do cateto oposto medir 100, o lado do cateto adjacente medir 2, o resultado dá 50. E assim pode acontecer qualquer número real, né? Então pode acontecer um valor bem maior do que 1, né? Sentido ao infinito. E também pode acontecer um número bem pequeno, né? Porque se o lado do cateto adjacente, que é o de baixo aqui, for mais comprido que o oposto, esse número aqui vai se aproximar aí de 0, né? Podendo até dar 0. Né? A tangente pode dar 0. A tangente pode dar 0, né? Então, o que não pode acontecer no caso da tangente, no caso da tangente, o denominador não pode ser 0, né? O denominador não pode ser 0. Se aqui embaixo, no cateto adjacente, for 0, acontece o problema de anular a função, né? A função não tem como dar o resultado aí na nossa tangente aí, no valor 0, né? Ok? Então tá aí. Essa é as 3 primeiras relações: seno, cosseno e tangente. Bom,
Então, vamos trabalhar essa ideia agora aqui no triângulo retângulo. Tá? Vou colocar assim. Na trigonometria, então, dá para estudar as relações trigonométricas do triângulo retângulo para qualquer valor. Tá? Pode ser que você tenha qualquer medida aqui para o triângulo retângulo. Vão funcionar aqui as nossas relações. Contanto que tenha um dos lados de 90 graus, o triângulo retângulo vai funcionar aquelas relações para qualquer que seja o comprimento dos lados. Porém, o interessante de estudar na trigonometria é um triângulo em particular, né? É um triângulo com hipotenusa medindo 1. Ó, as relações funcionam para qualquer que seja a medida da hipotenusa. Tá? A hipotenusa pode medir qualquer valor, aquelas relações são válidas. Mas na trigonometria, a gente estuda o triângulo retângulo é particular, que ele tem a hipotenusa com comprimento 1. Por quê? Porque o número 1 é muito mais fácil de calcular, né? E assim ficam mais claras as relações que existem entre o triângulo retângulo, dentro do triângulo retângulo. Então, nós vamos estudar um triângulo retângulo com comprimento de hipotenusa 1. Tá aí. Bom, vamos chamar agora esse cateto aqui, que é o oposto ao ângulo alfa, de A. Né? Então, eu vou chamar esse cateto aqui, esse lado, de A. E o adjacente, eu vou chamar de B. Tá? Aqui. Lado A e o lado B. Né? Ok? E aí, vamos novamente escrever as relações. Primeiro é do seno. Né? Então, daqui a gente tira o quê? Que o seno do ângulo alfa, desse triângulo em particular aqui, que mede hipotenusa 1 de comprimento, ele é igual ao cateto oposto, né, que é A, tem valor A, dividido pela hipotenusa, que vale 1. Então, eu estou fazendo aqui o uso da relação do seno. Num triângulo particular, é o triângulo retângulo de comprimento 1, de hipotenusa, né? Bom, mas isso aqui você pode isolar a letra A, né? Então, aqui a gente cria uma definição, que o A ele é igual a 1 vezes seno. Então, meu A vai ser igual a seno de alfa. Aqui, ó. Então, nós criamos aí uma relação para o triângulo retângulo. Nós temos que o A, o triângulo retângulo de comprimento 1 de hipotenusa, o A ele é igual ao seno de alfa. Ok? O cosseno, como é que a gente tira o cosseno? O cosseno do ângulo alfa, ele vai ser igual ao cateto adjacente, que no nosso caso aqui é a letra B, dividido pela hipotenusa, que é 1. Né? Então, está aqui. Né? A hipotenusa, que é 1. E daqui dá para isolar a letra B. Né? Se eu isolar a letra B, eu vou ter que B é igual a 1 vezes cosseno. Então, isso aqui é cosseno do ângulo alfa. Tá aqui, ó. Então, eu cheguei aí a uma outra relação, uma segunda relação. Eu estou dizendo que B é cosseno do ângulo alfa. E a minha tangente do ângulo, então vamos colocar aqui a tangente, né? A tangente do meu ângulo alfa vai ser cateto oposto, que é o A, dividido pelo cateto adjacente, que é o B. Né? Tá? Aqui. Tangente é igual ao cateto oposto pelo adjacente. Ora, mas daqui eu tiro uma relação, né? Qual relação? O A, eu já defini quem é o A. O A é seno. Então, o A é seno. Então, a minha tangente do ângulo alfa vai ser igual a quem? A seno de alfa dividido por B. Mas o B também eu pré-defini, né? O B, eu descobri que o B, ele é, na verdade, o meu cosseno.
o cosseno do ângulo alfa. Tá aqui, pessoal. Daqui eu tirei uma nova identidade trigonométrica. Eu já descobri que a tangente de um ângulo qualquer, ela vai ser, ela vai ser sempre seno sobre cosseno, né? Ó, do triângulo de medida 1, né, um caso particular, eu tirei uma relação que vale para qualquer triângulo retângulo, né? Eu descobri que o nosso triângulo, ele tem assim, ó, tangente do ângulo alfa é seno sobre cosseno. Então tá aqui, ó, eu tenho hipotenusa de medida 1, quando eu tenho um triângulo retângulo de medida 1, sempre a medida do cateto oposto ao ângulo estudado vai ser o seno. Né? É o seno do ângulo alfa. Esse comprimento que eu tenho aqui do ângulo alfa, essa altura, ele sempre vai ser o valor numérico, né, referente ao seno do ângulo. Tá? Sempre é o seno do ângulo, a vertical aqui. E aqui embaixo vai ser da mesma forma o cosseno do ângulo. O cateto adjacente sempre vai ter o comprimento igual ao cosseno do ângulo alfa. Isso aqui vocês devem estar vendo na física, né? A ideia lá de forças. Em forças, você tem que fazer a decomposição das forças. Então, o valor que você tem aí no eixo do x é o cosseno, né? O valor da altura é o seno do eixo do y. Isso para o triângulo retângulo de comprimento 1 fica bem claro. Quando essa hipotenusa não for 1, é claro que essas medidas vão ser proporcionais, mas a relação é mantida, tá? Então, eu tenho aí as relações pré-estabelecidas do triângulo retângulo, ok? E cheguei a uma identidade trigonométrica, que é a tangente de alfa, ok? Tá aqui, ó, bonitinho. Tangente de alfa é seno sobre cosseno, beleza? Bom, isso é referente, né? Essa ideia é referente ao ângulo trabalhado. Por exemplo, se eu tiver aí um outro ângulo para estudar, eu não vou estudar o ângulo alfa, digamos que eu queira trabalhar com o ângulo de cima, que é o ângulo beta, né? Eu quero trabalhar o ângulo beta. E eu também tenho um triângulo retângulo de comprimento 1, isso aqui também fica claro, né? Que a medida que eu vou ter oposta ao ângulo beta, eu vou chamar de seno de beta. A medida do cateto adjacente é a medida do cosseno de beta. Tá? Sempre assim, o oposto ao ângulo é o seno. O adjacente ao ângulo, que é ao lado do ângulo, é o cosseno. Tá? Então, essa relação do triângulo retângulo também é válida. Ok? Tá aí, né? Bem tranquilo. E daqui, pessoal, eu posso tirar, inclusive, uma outra relação, né? Qual relação poderia ser? Vamos pensar assim, deixa eu puxar um pouquinho aqui para cá, eu vou fazer um rascunho aqui, só uma demonstração sobre a ideia. Vamos falar do teorema de Pitágoras, né? Se você tiver um triângulo retângulo qualquer, aqui, digamos que eu tenho esse triângulo retângulo aqui, né? O que você vai ter aqui? Você vai ter, por exemplo, três lados. Né? Vamos colocar assim. Esse lado eu vou chamar de A, esse lado aqui eu vou chamar de B, e esse lado eu vou chamar de C. O que o Pitágoras conseguiu deduzir? Que se eu pegar a área quadrada que é construída a partir desse lado aqui, dessa aresta, que é o ângulo B, vou pensar num quadrado aqui. Se eu pegar esse outro lado, que é o lado C, que é essa outra aresta aqui, e medir a área dela ao quadrado,
Então, eu vou ter duas áreas quadradas, né? Duas áreas quadradas, dois terrenos quadrados aí. Né? Então, como é que eu calculo isso? Olha, é só você elevar ao quadrado aí a medida dos lados, né? Porque são quadrados. Se eu somar essas duas áreas aqui, essa e essa, que são os catetos, né? São os catetos aí do meu triângulo retângulo, essa soma dessas duas áreas, ela vai ser igual à área total do quadrado formado pela hipotenusa. Tá aqui, ó. Então, daqui surge a ideia do teorema de Pitágoras. Né? O que Pitágoras percebeu? Ele percebeu o seguinte, que a hipotenusa, né, ao quadrado, o resultado dessa área aqui grandona, né, dessa área total grandona aqui, ela é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Mais cateto ao quadrado. Perceberam? Essas duas áreas sempre vão dar o mesmo resultado quando somada, que são os catetos, né, a essa área grandona aqui. Então, ele descobriu essa relação válida, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, Pitágoras conseguiu determinar essa relação lógica dentro do triângulo retângulo, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Está aqui. Surgiu dessa ideia colocada aqui por Pitágoras. Beleza? Bom, isso daqui nos ajuda na hora de trabalharmos com o triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui temos o triângulo retângulo. Daqui você pode tirar, portanto, que a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma do quadrado dos catetos. Cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta, né? Ou seja, do ângulo trabalhado. Deixa eu só descer um pouquinho aqui, pronto. Tá aqui. É claro que 1 ao quadrado vai dar sempre 1, então eu não preciso colocar aqui, né? Quadrado aqui. Então eu tenho aqui uma identidade trigonométrica. Que vai ajudar no cálculo da matemática. Diz o seguinte, 1 é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do ângulo beta. Né? Por quê? Porque ó, o quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza? Deixa eu apagar esse desenho aqui. Não vamos precisar dele, é só uma dedução, né? Chato. Pegaram a ideia aí? Então, eu tenho aqui, das informações que eu preciso, eu tenho duas deduções aqui importantes. Eu tenho que 1 é igual ao cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Eu também já tenho outra identidade que eu deduzi anteriormente, que fala que a tangente do ângulo beta é igual a seno de beta sobre cosseno de beta. Então, isso aqui também é válido na trigonometria. Tá? Seno de beta. Foi o que nós deduzimos anteriormente aí. Então, tangente de beta é a medida do seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Daí, nós tiramos também as outras informações da trigonometria, né? A tangente é seno sobre cosseno. Agora, nós temos um ângulo que é a cotangente. A cotangente.
colocar aqui, cotangente. Cotangente. E a cotangente, ela também, deixa eu descer um pouquinho essa escrita aqui para poder não ficar apertada. Nós temos a tangente, temos a cotangente. A cotangente do ângulo beta é só você inverter a relação. Vai ser a medida do cosseno de beta dividido pelo seno do ângulo beta. Então, você já tem duas medidas trigonométricas. Você tem que o seno, o da tangente é seno sobre cosseno. A cotangente é cosseno sobre seno. É só inverter. Ok? Então, daqui aparece outra identidade trigonométrica. E por via de regra, não vou deduzir, mas nós sabemos que também existe a secante. A secante de um ângulo qualquer, no caso o ângulo beta. Então vamos colocar aqui a secante. O que seria a secante? Pessoal, a secante do nosso ângulo beta, ela vai ser, na verdade, 1, que é a hipotenusa, sempre será a hipotenusa, dividido por cosseno do ângulo beta. Vamos aqui. O que é a secante? Secante é a hipotenusa dividida pelo cateto adjacente, pessoal. Eu não vou deduzir, mas fica aí na tabela. Ó. Então, nós temos uma medida que é secante. O que é secante é 1 dividido por cosseno. Do mesmo jeito que temos a secante, nós temos a cossecante. A cossecante. Né? Vou colocar aqui. O que é a cossecante? Deixa eu descer um pouquinho. Só descer um pouco aqui, porque vai ficar um pouquinho apertado. Né? O que é a cossecante? A cossecante, ela é parecida com a secante. Né? A cossecante do ângulo beta, qualquer. Ela é, na verdade, a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. O cateto oposto a gente sabe que é o seno. Então está aqui. Essa aqui, portanto, é a cossecante. O que nós temos aqui de informação? Nós temos a tangente. Vou escrever aqui, né? A tangente, que é a TG, né? A cotangente. Nós temos a secante. A secante. E nós temos a cossecante. Aqui tem as quatro identidades trigonométricas, né? Tangente, cotangente, secante, cossecante. Percebam que você não precisa decorar um monte de coisas diferentes. Por quê? Porque todas as medidas trigonométricas, elas giram em torno de seno e cosseno, tá, pessoal? Tudo é seno e cosseno. A única coisa que você tem que entender realmente é esse triângulo retângulo. Que esse triângulo retângulo tem hipotenusa, tem o cateto oposto ao ângulo que você está estudando, tem o cateto adjacente, que é o cateto ao lado do ângulo que você está estudando. Então, qual é a medida oposta? É o seno. A medida ao lado é o cosseno. Você entendeu essa relação de seno e cosseno que acontece aqui? A partir dela, você tem todas as identidades trigonométricas, né? Você sabe que a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é o inverso, cosseno sobre seno, a secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre seno. Então, é só entender o seno e o cosseno que você calcula qualquer outra coisa na trigonometria. Ok? Beleza, pessoal? Pessoal, até aí, tranquilo? Lembraram? Isso aí não é assunto novo, né?
Tá ok para todo mundo? Estão conseguindo acompanhar bem? Beleza? Sim, né? Ok, né, Gabriel? Lembraram disso daí da trigonometria? Importante isso aqui, tá, pessoal? Importante porque vai ajudar vocês e muito aí no curso de engenharia. Porque é cálculo trigonométrico, né? Todo momento você tem que cair em alguma situação desse tipo. E aí, se você tem dificuldade, você acaba se atrapalhando. Beleza? Então, essas são as ideias. Vamos voltar aqui para o triângulo retângulo, do triângulo retângulo, tá? Então, a partir daí, se eu entendo o triângulo retângulo, eu consigo trabalhar com o círculo trigonométrico, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui, né? E nós vamos trabalhar agora com a circunferência, o círculo trigonométrico. Deixa eu só baixar aqui minha lousa para aproveitar bem o espaço, né? Então, nós vamos levar esse triângulo retângulo para o círculo trigonométrico. Aqui, ó. Círculo trigonométrico. Bom, vamos desenhar aqui um círculo, né? Para ter um modelo. Deixa eu acertar um círculo bonito, mais ou menos, né? Que não fique feio. Vamos lá. Preciso de uma circunferência. Pronto, saiu o círculo. Até que não ficou tão ruim assim, né? Deixa eu descer um pouquinho o círculo aqui. Deixa eu aproveitar e fazer agora os eixos, né? Pronto, aqui 0 graus. A metade da circunferência deve ser aqui, né? Pronto, aqui cortei no meio, né? Tá no meio. Agora eu vou fazer o corte na vertical. Acredito que a metade seja aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu tirar fora. Um pouquinho mais para a minha esquerda, né? Aqui. Puxar de novo aqui. Vou fazer um traço só. Pronto. Agora sim, ficou um círculo parecendo ser perfeito, né? Mas não é perfeito. Deixa eu copiá-lo para não precisar ficar desenhando toda hora, né? Aqui. Copiado. Bom, pessoal, aqui tem uma circunferência. Então, vamos falar sobre o círculo trigonométrico, né? Pessoal, o círculo trigonométrico, a gente pode dividir o círculo trigonométrico em graus, né? A primeira coisa que podemos fazer com ele é fazer igual uma pizza. E cortando, e os pedaços a gente define como graus. É claro que tem subdivisões do grau, né? Pode ser dividido em minutos e segundos, mas eu não vou entrar nessa precisão toda, não. Preciso só das ideias. Então, eu posso dividir essa pizza aí, que é essa circunferência, em 360 pedaços, né? Então, eu posso ter aqui um ponto de referência para o começo, né? Eu começo aqui com 0 graus e posso dar a volta completa. Eu venho aqui e dou a volta inteirinha. E a volta completa vai me dar 360 graus, tá? Então, a volta completinha, 360 graus, 360 pedaços.
Bom, o que, que eu posso fazer com o círculo trigonométrico? Eu posso criar, fatiar, né? Fatiar aí e dividi-lo em pedaços, né? Mais interessantes. Então, eu posso dividir ele no meio, fazer um corte bem no meio, e se eu tenho os 360 graus no todo, então eu vou ter 180 graus aqui até a metade, né? Então, de 0 a 180 na metade de cima, e de 180 a 360 na metade de baixo. Mas eu posso cortar também na vertical, né? Então, eu vou dividir os 180 no meio. Então, eu vou ter aqui o equivalente a 90 graus, né? Então, o que, que eu tenho aqui? 90 graus, porque eu cortei a metade no meio. E do lado oposto será os 180 graus mais os 90. Então, eu tenho aqui a referência de 270 graus. Então, tá aí, né? Eu posso dividir em mais pedaços? Posso fazer uma divisão aí até 360 graus. Mas na matemática é interessante estudar dessa forma, em quadrantes, né? Então, de 0 a 90 graus, eu tenho ângulos, né? Que envolvem aí a ideia do primeiro quadrante, né? De 0 a 90 graus. Aí, depois de 90 graus até 180 graus, eu tenho um segundo quadrante, né? Então, são ângulos que compõem o segundo quadrante. E lá embaixo, 180 aos 270, terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante. E, por fim, o nosso último quadrante, né? Que é o quarto quadrante. Então, tá aí. Temos 4 quadrantes. Então, se eu pegar 330 graus, está lá no quarto quadrante. Né? 211 graus, terceiro quadrante. Então, a gente trabalha dessa forma, por quê? Porque vai ficar mais fácil de calcular, né? De fazer nossas contas. Bom, a circunferência ela pode ser medida em graus, ou também pode ser feita a medida em radianos, né? E o radianos é um valor real, né, um número real, que é equivalente a gente chama a circunferência toda à medida de 2πr, né? Então, o que é π? Π é um número, né? Se você pegar a sua calculadora e for tentar descobrir quanto vale o π, ele é aproximadamente 3,14. É claro que ele vai dar várias casas decimais, infinitas casas decimais, né? Mas o valor aproximado de um π é 3,14. E a circunferência toda, se eu for medir o comprimento daquele perímetro lá, ela mede 2π vezes r, né? O que seria isso? Se eu pegasse uma linha que fosse esticar aqui todinha no entorno dessa circunferência, a medida completa daria 2π vezes o raio, que é o r. Tá? Mas no círculo trigonométrico, a gente define que o raio ele vai medir 1. Então, eu não quero trabalhar com a circunferência com outro valor. Por quê? Porque dá trabalho, né? Fica muito difícil fazer contas. Então, nós trabalhamos com raio de medida 1, né? O que é o raio? O raio, ele vai a medida que você tem da origem, do centro, né, da circunferência, até o perímetro, né? Mas eu já vou falar do raio bonitinho, só para saber que é raio 1. Então, a medida completa de uma circunferência é 2πr, ou seja, se o raio é 1, ela mede 2π. Então, quando eu falo de 0 grau, 360 graus, ou qualquer que seja a medida que passe aqui, digamos que eu dê mais de uma volta, eu dê 2 voltas, né? Eu vou ter 360 graus mais 360 graus. Então, serão 720 graus. Cada vez que eu pegar a medida equivalente a 360 graus ou um múltiplo exato, né? Eu estou falando de 2π, né? Então, seria 2π vai acrescentando cada passagem 2π.
Então, uma volta completa dá 2π. Se uma volta completa dá 2π, metade de uma volta é equivalente a π. Então, 180 graus é igual a π. Se eu pegar metade de 180 graus, que é 90, seria metade da metade da volta, né? Então, é um quarto aqui, que seria π dividido por 2, né? Porque se até aqui, que é 180 graus, mede π, a metade de 180 é 180 dividido por 2. Ou seja, é π dividido por 2, né? E o equivalente a 270 graus vai ser o quê? Vai ser os 180 graus, que é π, em radianos, né? Mais os 90, que seria π sobre 2. Portanto, isso aqui vai dar 3π sobre 2, né? Então, 270 graus é equivalente a 3π sobre 2, tá? Então, cada grau que eu tenho dentro da circunferência, no círculo trigonométrico, ele pode ser escrito em graus ou em radianos, tá? Isso aqui a gente chama de radianos, né? Então, pode ser descrito em 2 valores, ou é escrito em graus, ou descrito em radianos, ok? Se eu quiser descobrir qualquer outro que tem aí no meio, basta apenas fazer uma regra de 3, tá? Mas não é o nosso caso aqui, porque nós não precisamos entrar em cálculos pontuais. É só ideias, por enquanto, que estamos discutindo. Beleza? Então, eu posso dividir a circunferência ou em graus ou em radianos. A volta completa, 2π. Todos os demais são subdivisões aí de 2π. Beleza? Bom, isso são as medidas aí do perímetro da circunferência, né? O entorno. Agora, vamos só mostrar a ideia do raio que eu estava falando, né? Deixa eu até colocar um pouquinho mais para cá, para aproveitar melhor. Está aqui, né? Então, quando a gente trabalha com o círculo trigonométrico, nós temos a origem, chama de zero, tá? Aqui, um zero, um ponto zero. É o encontro aqui dos eixos, né? E o raio é justamente o comprimento que vai do centro até a borda, né? Até o perímetro. Então, se eu puxar para a direita aqui, isso aqui tem 1 de comprimento, né? É igual o raio de uma bicicleta, de uma moto, de uma roda, né? Qualquer que seja a abertura que eu faça aqui, qualquer direção, o comprimento sempre vai ser 1 no círculo trigonométrico, ok? Mas nós aproveitamos aqui os eixos aqui colocados e pensamos no plano cartesiano, né? Eixo do x e eixo do y. Se daqui do centro para a direita tem 1 de comprimento, do centro para a esquerda também tem 1 de comprimento, né? Só que a gente usa a escala colocando como negativo, menos 1. Por que menos 1? Porque aqui mede 1 para a esquerda. Vamos usar como referência o eixo do x, né? A escala do eixo do x. Um positivo para a direita, um negativo para a esquerda. Mas em módulo, o que é módulo? Módulo despreza sinal, né? Em módulo, o comprimento é 1. Porque a medida do raio, tanto faz a direção. Bom, e aqui no eixo vertical, também esse raio mede 1. Né? Então, para cima, você tem 1. Ó, você tem 1 aqui do centro para cima. Então, mede 1. Ok? Aqui. Se for pensar no eixo vertical, para baixo também vai medir 1 de comprimento. Só que negativo, né? Pensa no eixo do Y aí, do centro até o extremo lá embaixo, é menos 1. Então, pessoal, esses são os valores que eu posso pensar no comprimento do raio, né? Comprimento do raio. Agora, digamos que eu queira trabalhar com um ângulo, né, lá dentro do círculo trigonométrico. Então, eu faço o seguinte, eu pego a minha régua aqui, né,
e fala assim, ó, eu tenho uma abertura aqui, qualquer. Vou pegar aqui uma abertura qualquer. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Estou pegando 48 graus aqui de abertura. Pronto. A abertura sempre é referente aqui ao eixo da horizontal. Então, existe uma abertura aqui, existe um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, ok? Aqui, um ângulo alfa. O que vai acontecer com esse ângulo alfa? Ele tem raio 1. Então, portanto, eu sei que esse valor aqui mede 1, tá? De comprimento, né? Daqui do centro até aqui em cima mede 1. Então, o raio é 1. Só que, olhando para esse desenho, dá para fechar um triângulo aí, né? Ó, eu consigo aqui traçar um triângulo. Ó. Se eu for analisar bem, ó, partir lá do perímetro, lá em cima, né? Eu consigo aqui um triângulo. Aqui, ó. Vejam bem, ó, consegui um triângulo. E não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. Aqui é um triângulo retângulo, né? Perceberam? Deu um triângulo retângulo. E aqui embaixo, nesse triângulo retângulo, eu tenho 3 lados, né? Lembram das relações do triângulo retângulo? O cateto oposto ao triângulo retângulo é o seno. Né? E o cateto adjacente, que é ao lado do ângulo alfa, a gente chama de cosseno. Ó, esse cara aqui é o cosseno do ângulo. Vamos falar primeiro do cosseno, tá, gente? Então, o adjacente é o cosseno. E esse cosseno aqui, ele tem um comprimento. Deixa eu até tirar a palavra cosseno. Ó. É essa medida aqui, né? Ó. Essa medida aqui, percebam que ela não é 1. Esse triângulo retângulo vai ter um lado inferior a 1, né? Dependendo da abertura desse ângulo aqui, né? Desse raio, essa medida ela pode ser maior ou menor. Ó. Aqui, essa medida aqui, eu já sei que o comprimento dela é referente ao cosseno. Né? É o cosseno do ângulo alfa. E pode perceber que é um valor menor do que 1. Então, ó, eu vou colocar um outro círculo aqui, vou fazer também, deixa eu puxar um pouquinho, deixa eu só acertar ao lado aqui, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, um pouquinho para baixo. Aqui. Então, tá aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, um ângulo maior, né, vamos pensar aqui, ó. Se eu pegar aqui um ângulo um pouco maior, ou um ângulo maior, mais próximo aí de 90 graus. Ó, vamos pegar aqui. Ou um ângulo menor. Vou colocar até um ângulo menor que fica mais fácil de visualizar. Tem 2 desenhos na tela do software, ele fica bem mais lerdo. Ó. Percebam que na hora de desenhar fica bem mais difícil. Ó. Isso aqui é um ângulo de 30 graus, por exemplo. Como é que é a abertura do raio? O raio é assim. Pronto, tá aqui o raio. Vou tirar a régua fora. Então tá aqui o raio. Isso aqui é um ângulo também que eu vou chamar de alfa. Ó. É um ângulo alfa. Dá para formar um triângulo retângulo? Dá. Ó. Fecha um triângulo retângulo aqui. Aqui. O que você tem? Ó? Você também consegue aqui um triângulo retângulo. Então, o raio total, ele mede 1. Né? Então, a hipotenusa lá do triângulo retângulo é 1. O que acontece com o cateto adjacente? Ele é um pouco maior do que o anterior, né? Ó, perceba, ele é mais comprido. Opa. Ó, ele é maior.
né? É o cateto adjacente, ó, ele é maior. Tá? Ó, perceba, uma abertura maior aqui, mais próxima de 90 graus. Esse que eu peguei do exemplo, pessoal, esse cosseno aqui, ele é de 48 graus, né? Esse aqui de 30 graus, ó, menor. O que acontece com o comprimento da lateral do triângulo, né? Do cateto adjacente? Ele é mais comprido, mas também é um número menor do que 1, né? Então, dá para calcular esse comprimento? Dá. Vamos pegar aqui a medida certinha. Esse cara tem 30, né? Esse outro aqui, eu acho que eu fiz ele com 48. Deixa eu só me certificar, mas é 48. Aqui, ó. Esse tem 48. Então, dependendo da abertura do raio, eu vou ter um cosseno maior ou menor. Por exemplo, essa abertura que eu coloquei aqui é para um cosseno de 48 graus. Pessoal, como é que eu vou calcular isso? Eu sei que é este comprimento. Eu já sei que é um número entre 0 e 1. Mas que número é esse? Você vai fazer essa conta, sabe como? Com a calculadora. Então, você que está assistindo a aula, faça assim para mim, ó. Pegue a sua calculadora aí, que seja do computador, que seja de casa, e digite aí o valor do cosseno de 48 graus, por favor. Quanto vai dar? Deve dar um número irracional, né? Quanto aparece aí? Digite aí para mim, pessoal. Quanto é o cosseno de 48 graus? 0,669? Ainda é isso? Deu esse valor aí para todos? Ó, são várias casas decimais. É claro que você tem que dar um resultado aí, não exato, aproximado, que você vai ter que arredondar, né? Vamos colocar duas casas decimais, ó. Então, é 0,67. Então, 0,67, isso, são várias casas decimais, né, Rony? Então, assim, você tem que bater o martelo, né? Vamos arredondar para duas casas decimais. Então, deu 0,67, é o comprimento aqui, desse vértice até aqui. Agora, no segundo exemplo, eu usei o cosseno de 30 graus, né? Fiz uma abertura de 30 graus. Quanto dá o cosseno de 30 graus aproximado aí, pessoal? Dá número exato ou também dá essa irracional? Eu acho que dá um número irracional. Quanto é o cosseno de 30 graus? 0, quanto? 0,866? Então, se eu fosse arredondar, 0,87. Então, esse número que você calcula na sua calculadora, esse número que aparece para cosseno, sempre vai ser um número entre 0 e 1. E ele, na verdade, este comprimento aqui, ó, dessa projeção. Essa projeção no eixo horizontal. Por que horizontal? Porque é justamente o cateto adjacente. Percebam, ó, quanto maior o ângulo para o cosseno, menor o resultado do comprimento. Quanto menor o ângulo, ó, quanto menor o ângulo, né, do cosseno para o cosseno, maior o resultado. Quanto maior o ângulo, menor o resultado, né? No primeiro quadrante, ok? Então, pessoal, é assim que a gente trabalha as medidas de cosseno. Isso no primeiro quadrante. Digamos que eu tenho agora uma medida no segundo quadrante. Vamos colocar aqui o segundo quadrante. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Pronto, tá aqui. Nós temos uma abertura agora, vamos colocar assim, 48. Então, eu vou colocar, faltam 42. Aqui. Vamos colocar assim, 132 graus, né?
São 42. Eu tenho uma abertura aqui de um ângulo. Deixa eu, pronto. Ele fica lerdo quando a gente... deixa eu colocar aqui. Pronto, aqui. O meu aplicativo ele fica mais lento quando você coloca um desenho, né? Tá aqui. Então, eu tenho aqui agora um ângulo no segundo quadrante, né? Lembrando que o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a origem no zero, né? E aqui o raio, a abertura dele é -1, né? Então, a projeção desse ângulo é aqui, ó, do triângulo, né? É aqui embaixo. Então, esse cara aqui é o meu triângulo retângulo, né? Só que a abertura desse ângulo aqui é tudo isso aqui, ó. Aqui. Só lembrando aqui, ele tem 42, vamos colocar assim, 138 graus. Então, esse ângulo aqui, agora, ele tem abertura, eu quero saber o cosseno para ele, ó, o cosseno de 138 graus, né? Percebam, é um ângulo que está no segundo quadrante. Então, a projeção desse cosseno aqui é para 138 graus. É essa medida que eu tenho que vai da origem até esse ponto aqui, que é a aresta do triângulo retângulo. Quanto é o cosseno de 138 graus, pessoal? Vai dar negativo, né? Façam na sua calculadora para ver aí. Vai ter que dar um número negativo. Quanto é que aparece? Me digam aí para eu poder escrever aqui. Menos 0,783, né, Renato? Então é isso, ó, vai dar menos 0,78, aproximado, não é exato, né, arredondando. Ok? Tá aqui, ó. 0, ah, falou errado? Deu quanto, pessoal? Tem que dar um número entre 0 e 1. Quanto deu? 0,74? Isso, estão arredondando. Isso, 0,74. Está aqui, ó. Percebam, deu uma medida negativa. Por que que deu uma medida negativa? Porque a projeção dele é exatamente aqui no nosso eixo, né? No nosso eixo aqui, o eixo horizontal. E é no segundo quadrante, vai de 0 a -1, por isso que dá um número negativo, né? Deixa eu colocar esse valor aqui embaixo, que fica mais fácil de eu escrever e fazer outro. Ó, menos 0,74 negativo, né? Então, deu aqui, né? Bom, então isso vai acontecer para o segundo quadrante, valor negativo. No terceiro quadrante, vamos colocar assim o terceiro quadrante. Deixa eu puxar aqui o terceiro quadrante. Deu uma travada aqui, mas já vai destravar. Pronto. Vamos colocar aqui o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu vou puxar agora um ângulo. Vamos colocar assim, deu 42, 222 graus. Graus. Deu 38. Era 48, né? 42 que eu coloquei no primeiro, então vou colocar 42 para baixo aqui. Aqui. Vamos pegar este ângulo aqui, ó, o raio de abertura aqui embaixo. Opa. Terceiro quadrante, né? Pessoal, terceiro quadrante, o triângulo retângulo vai ter projeção aqui, ó. Tá? Tá aqui, né? Vou tirar isso aqui que não ficou legal. Então, bem aqui, ó. Então, a projeção sempre é no eixo do
no eixo do x, né? Então tá aqui, ó, de 0 a menos 1, e eu vou ter uma abertura agora de ângulo, o ângulo todinho, ele é isso aqui, ó. Eu estou calculando, são, ó, 90 graus, mais 90 dá 180, e aqui eu tenho mais 42 graus, 42, mais 42, então eu tenho um ângulo de 222 graus, ó, cosseno de 222 graus. Quanto aparece o resultado dele, pessoal, na calculadora? Vai dar um valor negativo. Quanto que vai dar o cosseno de 222 graus? Que é justamente esse comprimento de cima, né? Cosseno de 222 graus, eu acredito que ele vai dar o mesmo valor anterior, né? Quanto apareceu aí, gente? Ó, calculadora, deixa eu puxar uma calculadora aqui também. Ó, 222, medida do cosseno. O mesmo valor, né, gente? Ó, por que o mesmo valor? Porque é um ângulo complementar. Então tá aí, ó, menos 0,74 aproximado. Por que que isso acontece? Porque a projeção é sempre no eixo do x, ó. Esse comprimento aqui, né? Essa medida aqui que eu tenho aqui no primeiro aqui, ó. Essa medida aqui é a mesma dessa, né? É o mesmo comprimento para o terceiro quadrante, né? Então, qualquer que seja o ângulo que eu faça a abertura no terceiro quadrante, o resultado vai sempre dar um valor negativo, né? Então, sempre vai ser um valor negativo, ok? Se eu pegar um ângulo agora, para terminar essa ideia do cosseno, no quarto quadrante, deixa eu puxar um pouquinho para cima, né? Aqui, ó. Se eu pegar o quarto quadrante, ó, vamos pegar uma abertura qualquer aqui. Aqui, pequenininha, né? Quarto quadrante. Tá aqui. Esse ângulo que eu acabei de fazer a abertura dele, deixa eu tirar aqui a régua, né? Ele vai dar aqui, ó, um triângulo retângulo quase que total, né? Olha ele aqui. É esse triângulo retângulo aqui. Então, vai do zero, tem um ângulo ali, né? Vou tirar esse zero aqui. O ângulo agora tem uma abertura grande, né? 180, 270, e faz quase a volta completa. Esse ângulo que eu acabei de fazer a abertura aqui, ele, na verdade, é um ângulo, eu vou querer o cosseno do ângulo de 347 graus, tá? 347 graus. Então, quando eu faço o cálculo de um ângulo de 347 graus, a projeção que eu tenho aqui para o eixo horizontal do triângulo, a lateral, ela vai dar um valor positivo, né? Então, se eu pegar o cosseno de 347 e jogar na calculadora, eu vou ter uma medida que é aproximadamente 0,97. Percebam que ele ocupa quase todo o raio ali, né? Então, ele vai dar aproximadamente 0,97 de comprimento. Então, perceberam que depende do quadrante. Quando acontece o primeiro quadrante e o quarto quadrante, as respostas do cosseno sempre vão ser positivas, né? Quando acontece do ângulo ter uma abertura lá no segundo ou no terceiro quadrante, o resultado sempre vai dar um número entre 0 e 1 negativo. Isso para as medidas que dizem respeito ao cosseno. Então, o cosseno, ele tem essas projeções, ok? São as projeções do cosseno. Agora, nós temos também as projeções para o seno. E as projeções para o seno usam a mesma lógica, né? Vamos colocar aqui novamente o triângulo retângulo.
Vamos fazer de novo aí uma abertura para um ângulo de 30 graus, né? Vamos pegar 30 graus aqui. Tá aqui, 30 graus. Então, tem raio 1, né? A projeção do triângulo retângulo, ela, na verdade, o triângulo retângulo vai ser isso aqui, ó, 30 graus, deixa eu puxar aqui. Ó, tá aqui. Tá? Esse cara aqui é o triângulo retângulo. Então, a medida do seno oposto, né, é o cateto oposto ao ângulo estudado. Então, tá aqui o ângulo alfa. Então, seria essa altura que eu tenho aqui, né? Já que o cosseno é o adjacente, o seno é o oposto. Então, está aqui. Mas esse cateto oposto, esse comprimento, ele é o mesmo desse aqui. Ó. Então, a projeção dele vai ser esse comprimento aqui, ó, essa altura. Esse cara aqui é o seno do ângulo alfa. Tá? Então, conforme a abertura do nosso triângulo retângulo, seria essa medida que eu tenho aqui na frente. Só que essa medida que eu tenho aqui na frente é a mesma dessa. E é, novamente, um número entre 0 e 1 positivo. Né? Já que o seno é o vertical, então vai girar entre 0 e 1. É o eixo do y. Né? Então, se eu fosse calcular o nosso seno, por exemplo, de 30 graus, né? Digamos que eu queira calcular aí o seno de 30 graus. Vamos dizer que a abertura aí, vou colocar aqui embaixo, né? Melhor. Se eu quiser o seno de 30 graus, eu já sei que aquela abertura ali é equivalente a 0,5 positivo, né? É a medida dessa altura que vai aqui da base aqui, né, do 90 graus até em cima. É o cateto oposto. Isso para o primeiro quadrante. Né? Se for para o segundo quadrante, por exemplo, vamos colocar aqui uma medida de... Vamos puxar 60 graus aqui, né? 60 graus é uma boa. Aqui, 60 graus. Ó, tem aqui um raio, uma abertura de 60 graus. Ó. Aqui, 60 graus. Então, esse ângulo todinho que eu tenho aqui na direita vai me compor a medida. O triângulo calculado, a projeção é aqui embaixo. Ó. Então, tá aqui. Esse é o triângulo retângulo que eu vou trabalhar. A medida que eu quero é a medida do seno. O seno é a referência dele entre o 0 e o 1 no eixo do y. Né? Então, está aqui. É a medida entre o 0 e o 1 no eixo do y. Está aqui. Portanto, o comprimento dele é esse aqui, né? Deixa eu acertar a posição da minha mão aqui, porque senão ela não vem reta de jeito nenhum. Então, seria esse comprimento aqui, né? Esse cara aqui, na vertical, é o seno do meu ângulo, que eu vou chamar, não sei, vou chamar ele de alfa, por exemplo. Eu vou dar uma medida para ele. Ó. Esse seno, ele está no segundo quadrante, eu vou colocar 120 graus. Então, está aqui. É um seno de 120 graus. Ok? Bom, o seno de 120 graus, ele, na calculadora, né, se eu for fazer o seno de 120 graus, ele vai dar o sinal também positivo, né? Ele dá aproximadamente 0,87. 0,87. E é positivo. Né? E ele também é positivo. Por que positivo? Porque a projeção dele é no eixo vertical. É nesse eixo aqui, né?
entre 0 e 1. Então, no segundo quadrante, o resultado sempre vai ser positivo. O que não acontece, por exemplo, no terceiro quadrante. Né? Terceiro quadrante, vou colocar aqui, ó. Terceiro quadrante, você vai ter uma projeção, vamos colocar assim, vamos colocar uma abertura aqui de qualquer, né? Pronto, isso aqui tá bom. Um pouquinho mais, talvez. Aqui. Ó, eu tô colocando aqui um ângulo qualquer. Terceiro quadrante. O triângulo retângulo formado é esse aqui, ó. Esse cara aqui é o meu triângulo retângulo, ok? Qual é a medida que eu procuro? É a medida do seno. Eu vou colocar um seno aqui de 217 graus. Ó. É uma medida pertencente ao terceiro quadrante, né? O que eu estou falando? Eu estou falando da projeção para o eixo do Y, que eu estou falando dessa medida aqui, do seno, né, do ângulo alfa qualquer, né? Ou seja, no caso, o seno de 217 graus. Deixa eu até colocar aqui, ó. Esse cara aqui é o seno de 217 graus. É esse comprimento que eu tenho aqui, que vai do 0 até o menos 1 lá embaixo. Portanto, na hora que eu for utilizar a calculadora para fazer a conta, porque eu não vou fazer isso na mão, antigamente se usava tábua, né, de logaritmos, falava tábua mesmo, que era em tábua, né? Ou tabelas, né, depois, posteriormente, no papel, tabelas, né, trigonométricas, tinha as tabelas. Hoje em dia tem calculadora. Então, você vai calcular o seno de 217 graus, você joga na calculadora que você já vê qual é a projeção, né? Ó, dá menos 0,6, menos aproximado, tá? 0,6 de comprimento. Então, é o comprimento dessa lateral aqui, né? Essa aqui, né? Se eu estou pegando o triângulo aqui, a projeção dele está para cá. Então, é negativo. E no quarto quadrante, que é ao lado, né? Acontece a mesma coisa. Né? Quarto quadrante, acontece a mesma situação, ó. Vamos pegar aqui essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui, ela é relativa a 336 graus, né? Deixa eu tirar aqui a régua fora. Então, nós temos uma projeção aqui de um triângulo, né? A abertura aqui é de 336 graus, né? De abertura. O ângulo todinho é esse, ó. A volta toda todinha é essa daqui. A projeção que é feita é aqui no eixo vertical. Você sabe que vai do 0 até o menos 1. Então, é um número entre 0 e menos 1. Você vai querer o seno. Seno de quem? O seno de 336 graus. E o seno de 336 graus vai dar um valor também negativo, né? Então, se você quiser tirar a dúvida, você pega a sua calculadora e faça, ó, 336, seno. 0,41 negativo, né? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,41 e é negativo. Pegaram a ideia? Então, as projeções dependem do quadrante, né? Para um determinado quadrante, você tem um sinal, né? Então, pensando nisso, é importante definir uma tabela de sinais, né? Uma tabela de sinais. Deixa eu voltar só com o chat aqui, beleza, tá aqui, ó. Então, disso tudo, é importante você tirar uma tabela de sinais. Por quê?
Porque na função você vai precisar desses sinais aí. Ó, vamos pensar assim, eu tenho medida para o seno e tenho medida para o cosseno, né? Cosseno, ok? Então tá aqui. Vou colocar assim, tá? Daqui, você vai ter os quadrantes, né? Os quadrantes. Então, quais são os quadrantes? Você vai ter as medidas que vão no primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e, por último, o quarto quadrante. Lembrando que o primeiro quadrante é de 0 a 90 graus, do segundo quadrante vai de maior do que 90 até 180 graus, o terceiro quadrante maior que 180 graus até 270 graus, e as medidas do quarto quadrante serão de maiores do que 270 graus até 360 graus, né? Então, como é que funcionam os sinais? No caso do seno, quando a medida vai de 0 até 90 graus, nós temos um sinal positivo, o resultado numérico. Sempre oscilando entre 0 e 1, tá? No segundo quadrante para o seno, também a medida é positiva para o segundo quadrante. Para o terceiro quadrante, o seno, né, que são ângulos maiores que 180 graus, a projeção ela é negativa. E no quarto quadrante, a mesma coisa, também é negativa. Então, esses são sinais aí para as medidas do seno. As medidas do cosseno, primeiro quadrante, o resultado sempre vai dar positivo, né, girando entre 0 e 1. Segundo quadrante, a medida sempre vai dar negativa. Terceiro quadrante, sempre a medida será também negativa. E no quarto quadrante, a medida vai ser positiva. Então, tá aí. Bom, pensando nisso, já dá para deduzir, inclusive, os sinais para a medida da tangente, né? Então, eu consigo definir aí os sinais da tangente. Por quê? Porque tangente, pessoal, é a divisão de seno por cosseno, né? Então, é só fazer regra de sinal. Sinais iguais, resposta positiva. Então, a tangente para 0 até 90 graus sempre vai ser o resultado um sinal positivo. Depois, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante positivo, quarto quadrante negativo. Então, tá aí. Essa, portanto, é a tabela de sinais trigonométricas, tá? Por quê? Tem a ver sempre com a medida do seno e do cosseno. Tem a ver aí com as projeções, tá, pessoal? Então, tá aí. Pessoal, círculo trigonométrico. Já falei, então, de círculo trigonométrico, tá? O círculo trigonométrico é assim que você trabalha as medidas lá de senos e cossenos. Lembrando que todas as identidades trigonométricas giram em torno do seno e do cosseno. Deixa eu até dar uma pausa aqui na tela da lousa, né? Voltou para mim. Então, é assim. Então, você já sabe que todas as medidas referentes a senos e cossenos, né? Todas as medidas trigonométricas giram em torno daquele triângulo retângulo, né? Que envolve senos e cossenos. Então, você consegue calcular qualquer valor para qualquer valor dado em graus ou em radianos, tá? Obedecendo aquela tabela de sinais. Então, a trigonometria gira em torno disso. O que falta nós definirmos agora? Agora que você já sabe a relação do triângulo retângulo e sabe a aplicação do triângulo retângulo dentro do círculo trigonométrico, o que a gente vai fazer agora, daqui para frente, é definir a função trigonométrica, né?
Ah, tá. Então, como é que funciona a função trigonométrica? Nós temos uma função seno, uma função cosseno, uma função tangente, uma função cotangente, secante e cossecante. Então, esses os significados da trigonometria. O que a gente vai fazer na próxima aula é definir a função, é a análise da função. A gente vai pegar a função no círculo trigonométrico e vai jogar ela no plano cartesiano. Por que que dá uma senoide, né? Fala que seno e cosseno dá senoide. E dá senoide, dá aquela onda, né? Por que que dá o desenho de uma onda? Nós já vimos que no primeiro grau dá uma reta, na função de segundo grau dá uma parábola, e na função trigonométrica, né? Senos e cossenos, dá o quê? Dá senoide? Dá uma onda? Por que que dá uma onda? Então a gente vai definir isso daí na próxima aula, ok? O assunto, pela aula de hoje, trigonometria, já está encerrado. Então, já dei já o conteúdo, não vou esticar mais, porque eu vou aproveitar o final agora da aula para falar das avaliações. Então, o conteúdo da aula de hoje já foi dado, ok? Eu vou parar a gravação agora, dar um pause aí na gravação.